Salve, galera, tamo no ar, tamo juntos, aqui direto da madrugada, do plantão da madrugada, porque o jogo terminou algumas horas atrás no Maracanã, Fluminense vergonhosamente eliminado da Copa Sul-Americana, e o Renato não suportou a pressão. Vou falar dos porquês. Por que será que Renato entregou o boné, meteu o pé e tá fora do Fluminense? E como é que ficam as heranças do Renato? Em que heranças são essas? E como é que o Fluminense vai resolver o seu problema daqui para frente? Vem comigo. O Paulinho procurou, colocou e Tapete Grená para você aqui no canal Ilan FC. Obrigado por todo o apoio, todo o prestígio que vocês me deram na live um pouco mais cedo, logo depois do jogo. Grande audiência, muito obrigado a todo mundo. Quem está vendo esse vídeo agora na madrugada, quem está vendo pela manhã, quem está vendo durante o dia, nessa quarta-feira. Eu sei que é dia de ressaca, mas não dá para a gente dizer que... Não dá para não dizer que teve uma notícia boa, né? Ó, se inscreve aqui no canal, larga o like, é tudo muito importante para mim, tá? Dá essa moral e vamos lá. Porque muita gente, depois do jogo, quando eu fiz a live, falou o seguinte: Ilan, por que o Renato não é demitido? Fora Renato. Tchau, Renato. Sai, Renato. Será que ele não vai pedir as contas? E pediu. Pediu. Em torno de uma hora depois do jogo, um pouquinho mais de uma hora depois do jogo, ele foi para a entrevista coletiva, falou durante 20 e poucos minutos, 27 minutos, se não me engano, o tempo exato da coletiva, mas durante 25 minutos, ele falou sobre o jogo, respondendo as perguntas, se explicando, aquelas justificativas cheias de meias palavras, meias justificativas. Enfim, Renato sendo Renato na coletiva, tentando se defender. E raramente, ou quase nunca, e mais uma vez foi assim, sem dar o braço a torcer, sem dar a mão à palmatória, sem assumir erros. Ele está sempre com aquele discurso, ou sempre teve o discurso de eu faço de tudo que der para fazer, eu dou oportunidade a todos. Quando chegar a hora certa de A, B e C, eles terão a oportunidade, o que a gente sabe que é uma falácia. Porque é uma série de jogadores para quem o Renato deu infinitas oportunidades, e a gente pode citar, por exemplo, o Everaldo, que é um jogador que não dá para entender porque ainda está no clube, que dirá ser titular ainda. Everaldo foi titular contra o Lanús. Só esse fato deveria justificar a eliminação do Fluminense e a consequente demissão do Renato, que ele pediu depois do jogo. Vamos ver o que o Renato falou nessa última resposta, né, quando ele estava respondendo uma pergunta, ali com 20 e poucos minutos de coletiva, e aí no meio da coletiva ele acabou falando isso aqui, ó. Olha só. Vamos ver aqui na entrevista na Flu TV. Vamos embora. Mas eu nem deveria estar falando isso para vocês, que vai se manifestar o presidente, mas essas perguntas todas de alguns gênios da internet, que muita gente vai atrás desses gênios, alguns torcedores também. Então, eu acabei, antes de vir para cá, de pedir demissão para o presidente. Então, a partir de agora, vai estar um outro cara aqui, eles vão fazer as mesmas perguntas para ele, eu quero ver as respostas que ele vai dar. Eu quero ver se ele vai colocar o time que o torcedor quer ou o time da cabeça dele. Então, eu sempre procurei fazer o melhor possível pelo clube, em todos os sentidos, em todas as competições. Infelizmente, nós temos hoje numa competição, mas estamos muito bem no Campeonato Brasileiro, estamos muito bem na Copa do Brasil. Se o Fluminense estivesse mal no Brasileiro, eu não estaria saindo. Como o Fluminense está bem, vou sair para descansar minha cabeça e deixar alguns gênios da internet continuar falando sobre futebol, já que entende pra caramba. Boa noite. Obrigado, Renato. E ainda quer sair por cima, ainda quer sair como vítima. Vou deixar os gênios da internet continuarem falando. Sou eu, Renato, quem mais? Né? Eu sou esse jumento da internet que você está querendo citar, e os outros, né? Eu e mais um monte. Deve ser. Ou seja, criticou o Renato é burro, elogiou é inteligente. Quem é que entende de futebol? Só ele, porque foi o que ele falou. Em algumas entrevistas coletivas recentes, ele falou assim, só falta vocês quererem entender tanto quanto eu.
Não dá para vocês acharem que vocês sabem a mesma coisa que o treinador. Por que não dá, Renato? Me aponte um motivo. Você quer falar sobre... Não dá para a gente saber as reais condições de cada jogador, porque é você que está no treino? Isso é uma coisa. Outra coisa é você querer dizer que quem não está lá, quem não é treinador de futebol, ou treinador do Fluminense, quem não é, não sabe analisar futebol, não sabe analisar decisões ou escolhas, ou estratégias, ou possibilidades, não sabe analisar tanto quanto você. Por que não sabe? Jornalista esportivo não é profissional do futebol também? Fica a dica, é sim. E o torcedor que não é um profissional, mas enxerga futebol e assiste a dezenas de jogos por ano, não só do seu clube, mas também dos outros clubes, esse também não entende nada de futebol? Só você que entende, Renato? É sério? Só você que fez a universidade da praia, do churrasco, do futevôlei, e aí você sabe tudo de futebol. Ah, você jogou, foi bom inclusive, foi muito bom jogador, foi craque. Mas só quem jogou é que entende de futebol. Só explicar pra gente tentar entender qual é a situação aí. Por que ninguém mais entende? Porque você está chamando os outros de gênios. Então, o Renato acha realmente que foi bem no trabalho no Fluminense, acha que foi bem ontem, porque não assumiu nenhum erro, não voltou atrás em nada, não explicou, por exemplo, por que ele bota sistematicamente jogador para garantir resultado durante o jogo, como ele fez ontem. Mais uma vez, botando o Otávio no lugar do Hércules, no início do segundo tempo. Como ele fez no jogo de ida, quando ele tirou o Martinelli para botar o Bernal para segurar resultado de 0-0 contra o Lanús lá. Acabou, obviamente, sendo decisivo para ele tomar o gol lá, vir com a desvantagem e ter que tirar o resultado aqui. O que era fácil de acontecer, inclusive, porque o time do Lanús é muito ruim. Mas nem assim, no Maracanã lotado, com a torcida apoiando e apoiando muito, com um time muito melhor que o Lanús, com muito mais dinheiro, o Renato costuma falar, não, a diferença de dinheiro não tem como resolver. E agora, Renato, você tinha um orçamento 6 vezes maior do que o seu adversário e foi eliminado com justiça. O Fluminense foi aparentemente melhor nos 2 jogos. Mas quem cumpriu melhor o objetivo do futebol, que é fazer mais gols, foi o Lanús. Nada a reclamar, nada a reparar, nada a tirar de legítimo da classificação do Lanús. Falta ao Renato olhar para si mesmo, olhar no espelho e entender que um pouquinho de humildade, um pouquinho mais de pé no chão, teria ajudado ele mais na carreira dele, que é uma carreira ok, é uma boa carreira, não é brilhante, não é maravilhoso, não é excelente, mas ele já fez bons trabalhos. E esse trabalho dele no Fluminense não é só de erros, não é uma tragédia completa, mas tem muitos erros. E ele se recusa a assumir qualquer um deles. Ele se recusa a refletir ou a ser humilde e voltar atrás aqui e acolá. Chamou hoje os meninos para entrar na roubada, na furada, na fogueira absoluta, né, no jogo da noite passada. Aí ele botou o Riquelme, aí ele botou o John Kennedy, quando a porta estava arrombada. Jogadores que ele não dá nenhuma oportunidade, nunca deu minutagem alguma para esses caras. Aí na hora da podre eles têm que resolver? Claro que não. Claro que não vão conseguir. Ou é muito provável que não consigam. E qual foi o preço disso? Desmontar completamente o esquema, tirou o único armador, tirou o Acosta, que era o melhor do time. E aí encheu o time de atacante, tirou o único armador e eles que se virem. A culpa é de quem? Minha? Eu que não entendo de futebol? É o fulano, é o Beltrano, é o Cicrano, é o jornalista A, B, C, o influenciador X, Y, Z, é o torcedor que não entende nada? Ou o Renato que fez M? Ou o Renato que errou tudo nas mexidas de novo? Ou o Renato que botou o Otávio no jogo para entregar várias bolas? Ou é o Renato que em vários jogos consecutivos deu oportunidade para o Soteldo, que é um pé de coelho às avessas? Ou é o Renato que bota o Everaldo como titular desse Fluminense inexplicavelmente? Um cara que briga com a bola. Um cara que... Ou é o Renato que insiste com o Germán Cano em 2025, com todo respeito à carreira do Cano. Infelizmente. Não foi esse Renato que não entendeu que o Fluminense precisava de um centroavante? Por que ele não exigiu isso do Mário na janela? Ele achou que dava realmente para enganar todo mundo até o fim do ano com o Everaldo e o Germán Cano? Com o Soteldo? Com o Otávio? Com o Lima? Com o Ganso, na situação que está o Ganso hoje? Infelizmente, situação clínica e física dele. Ele achou que ia dar para chegar, para ser campeão com esses caras? Não deu. Pois é, Renato, não deu. E agora, ele, com a maior facilidade, pede demissão
Se tivesse convicção do trabalho dele, convicção, não pediria. Essa falácia de que o time está bem no Brasileiro, então ele pode pedir demissão tranquilo, é mais uma falácia. Primeiro que não está bem. O Fluminense, nos últimos 11 jogos do Brasileiro, ganhou 3. Perdeu 6. Isso é estar bem? Aí está em 8º com 31 pontos. Ah, isso é bom para o Renato agora? E para alguns torcedores? É bom estar em 8º lugar? Qual é o nível de sarrafo que o Renato entende para o Fluminense ser o nível correto? Me parece que é esse aí, 8º lugar. Me parece que é esse, chegar às quartas de final de uma Sul-Americana ridiculamente fácil e ser eliminado pelo Lanús. Tá bom isso? Eu acho que se o Renato tiver certeza do que ele está fazendo, convicção da qualidade do trabalho dele, ele não pediria demissão. Isso aí é praticamente uma confissão de culpa sem querer confessar a sua culpa, sem querer assumir. E ainda está tentando sair por cima. Levantou, falou esse negócio, ó, fiquem aí com seus gênios da internet. Eu sou um coitadinho, eu tô pedindo demissão porque eu não tô aguentando a pressão. Foi tipo isso. E aí como é que o Fluminense vai se virar daqui para frente? Né? Parte importante agora. Porque faltam 2 meses de mandato para o presidente Mário Bittencourt, que não será o presidente no ano que vem. Né? Ele tem um candidato dele, não sabemos se ele será eleito, há outros candidatos também no pleito. O Fluminense não disputa mais nada a não ser a semifinal da Copa do Brasil em dezembro, fim do ano, os últimos dias do ano, e já depois da eleição. E agora tem que cumprir tabela no Brasileiro, só para não ser rebaixado e para tentar, quem sabe, beliscar uma pré-Libertadores. Quem é que vai assumir essa bucha? Aí tem a matéria aqui no GE, demissão de Renato pega o Fluminense de surpresa e entenda passos para achar substituto, porque o Fluminense assumiu já em nota oficial que o Renato estava fora. E aí tem aqui a matéria do GE dizendo o seguinte: no anúncio da decisão no vestiário, o treinador argumentou que o futebol brasileiro está insuportável. Isso ele falou lá no vestiário. Mas a diretoria não esperava que o Renato revelasse a saída da entrevista coletiva. Ué, esperava o quê? Que ele fosse fazer um teatrinho e esperar até amanhã? E aí diz a matéria do GE, o Fluminense foi pego de surpresa, com o Renato deixando o comando na eliminação. A diretoria conversou rapidamente ainda no Maracanã e vai ter uma reunião nessa quarta-feira para definir os possíveis alvos do mercado para assumir o comando técnico. O Renato se incomodou muito com as críticas da torcida do Fluminense no Maracanã. Na reta final do jogo, houve vaias a Otávio e René. Totalmente justificadas, né? Gritos de burro direcionados ao próprio técnico. Ao chegar ao vestiário tricolor, ele alegou que o futebol brasileiro está insuportável e voltou a citar as críticas que recebeu em redes sociais. Ou seja, se não for elogio, não serve. Não houve a tradicional conversa pós-jogo com os atletas sobre o empate com o Lanús. O treinador avisou que pediria demissão, virou as costas e foi para a entrevista coletiva no Maracanã. A ideia inicial era não anunciar o desligamento à imprensa, mas o técnico acabou revelando sua decisão na última resposta. Antes disso, respondeu normalmente a todas as perguntas. O clube publicou uma nota oficial curta, 27 minutos depois do anúncio feito por Renato na coletiva. Marcão vai comandar o time de forma interina no próximo fim de semana, no clássico contra o Botafogo no domingo. A partida é válida pela 25ª rodada do Brasileiro, torneio em que o tricolor ocupa a 8ª colocação com 31 pontos. Ainda tem isso, largou o Fluminense na véspera do jogo com o Botafogo. Depois de 8 derrotas seguidas para o Botafogo, o Fluminense vai jogar de novo com eles domingo no Maracanã. Conveniente, né, Renato? Fugir desse jogo aí contra o Botafogo. E aqui os números dele. Chegou ao Fluminense dia 3 de abril, estamos em setembro, ele ficou pouco mais de 5 meses. Desde então a equipe disputou 42 jogos com 21 vitórias, 9 empates e 12 derrotas. 21 vitórias, 9 empates e 12 derrotas em 42 jogos. Sob seu comando, o Flu chegou às semifinais da Copa do Mundo de Clubes e garantiu vaga nas semis da Copa do Brasil, que serão disputadas em dezembro contra o Vasco. No Brasileirão, a equipe ocupa a 8ª colocação. É isso. Então, galera, resumo da ópera é o seguinte: o Fluminense precisa de um treinador. E lá, o que vai acontecer? Eu vou falar o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que o Marcão vai assumir interinamente e não acredito que o Fluminense vai anunciar treinador antes do jogo de domingo. Pode acontecer? Pode, mas acho que o mais provável é eles deixarem o Marcão fazer esse primeiro jogo. E aí vai ser um modus operandi tradicional do Mário. Marcão começou a funcionar, de repente não perdeu do Botafogo, aí ganha o jogo seguinte, engata aí 1 ou 2 vitórias seguidas, um empate, 2 vitórias, ele vai manter o Marcão. Até porque nesse momento vai ser muito difícil arrumar treinador. Treinador pelo menos relevante. É um treinador, não vou dizer nem de ponta, é um treinador de primeira ou segunda prateleira no Brasil, não aceitaria o Fluminense agora. Ele não tem praticamente nenhum no mercado. Você pode falar do Cuca, né? Eu acho que o Cuca é um baita treinador, né? Questões fora de campo são gravíssimas, mas a gente está falando aqui de outra, estamos falando
técnico Cuca, como é que é o trabalho dele. Eu acho muito bom, né? Embora já tenha sido melhor. Mas o Cuca não vai aceitar o Fluminense, mesmo que seja convidado. Então esquece. Não, eu acho que nem será convidado, porque o Mário já sabe que ele não vai aceitar. Quem aceitaria hoje o Fluminense? Acho que treinadores que estão mais ou menos fora do mercado, né? Ou pelo menos do mercado do primeiro escalão. Wagner Mancini, Jair Ventura. E eu não estou criticando eles, não. Acho que são até, em alguns momentos, bons treinadores, têm as suas qualidades. Podem até ser melhores que o Renato, porque não tem a mesma arrogância, a mesma soberba que tem o Renato. Esses talvez aceitem tapar buraco, desde que tenham um contrato se estendendo para o ano que vem, ou que seja um contrato curto, muito bem pago. Aí pode acontecer. O cara faz um contrato de 4 meses por uma fábula, né? Isso existe no futebol. Porque o Mário vai ter que fazer um negócio desse tipo, se ele estiver precisando de treinador. E tem uma semifinal de Copa do Brasil para disputar no fim do ano. Pode ser o Marcão? Eu acho que pode. Desde que o Marcão... Pode, que eu digo pode acontecer do Mário deixar, não é eu acho que pode, não. Pode acontecer do Mário deixar? Eu acho que pode acontecer, sim. Se o Marcão começar a ter uma sequência relativamente positiva, o Mário tipicamente apostaria no Marcão. Até porque ele sabe que não dá para contratar ninguém muito relevante nesse momento. O planejamento é todo mal feito, de contratações, de falta de jogadores em determinadas posições, só para citar essas duas aí, lateral esquerdo, centroavante, negociou mal o Isaac, enfim, tudo errado, renovou por 4 anos com o Guga, e aí a gente chega na parte que eu quero comentar sobre a saída do Renato. Renato, você vai embora, mas vai levar o auxiliar, vai levar o pessoal da tua comissão técnica, e o Soteldo? Você vai deixar no Fluminense, Renato? Ô, Renato, volta aqui, Renato. Você deixou cair uma coisinha aqui, deixou cair o Soteldo, tá? Deixou cair um contrato de 4 anos do Guga, ou você não teve nada a ver com a renovação de 4 anos do Guga? Se não teve nada a ver, tá esquisito, porque um treinador não tem que dar o aval para isso? Ou você não era o treinador do Fluminense? Ou ninguém te consultou? Não foi você que exigiu a contratação do Soteldo e deu toda a moral que podia dar para ele? Não vai levar ninguém, o Renato, das contratações. E o Santi Moreno que você pediu e nem utilizou, ele é tão ruim assim, agora a gente não está mais entendendo nada. Porque ele acabou de ser contratado. Foi nem relacionado para um jogo decisivo contra o Lanús. Era bom a gente entender, Renato. Porque senão a gente vai ficar com a impressão que você está esquecendo uns pacotinhos aqui na saída do Fluminense, sabe? Largou, foi embora, deixou o apartamento todo sujo, cheio de eletrodoméstico quebrado, luz queimada, e foi embora assim mesmo. Resumo da ópera, gente. Fluminense eliminado. Está muito na conta do Renato, mas não só dele. Está na conta do presidente Mário Bittencourt e muito na conta dele, que afinal de contas é ele que assina o cheque, é ele que conclui as negociações, as péssimas compras, as péssimas vendas, as doações do Fluminense. Está na conta dos dois. Renato saiu de uma forma bastante discutível. Não que ele não pudesse sair. Não que não seja até melhor para o Fluminense ele sair. Mas a forma como saiu, e com o discurso de ainda querer sair por cima, querer sair como vítima, não cola. Renato, faltou respeito seu com a torcida e com a instituição. A sua saída é uma saída pela porta dos fundos, infelizmente. Vai com Deus, boa sorte, sucesso. Melhore, Renato, melhore. Larga o like aí, gente. Abraço.